Oliver Foe estava voltando para casa de negociações importantes e seu carro de classe executiva dirigia confiantemente pela estrada enquanto o empresário olhava pela janela e pensava sobre os eventos do dia anterior. Infelizmente, o negócio com que ele contava com parceiros estrangeiros quase fracassou. Os companheiros mudaram abruptamente os termos do contrato que estavam prestes a concluir. Oliver mal conseguiu resolver a questão. Mas ele apenas negociou para si um pouco mais de tempo antes de ter que lhes dar uma resposta final. No semáforo, Oliver involuntariamente esfregou o rosto com as mãos como se tentasse lavar todas as suas preocupações e inquietações sobre o futuro da empresa. Oliver tinha apenas 28 anos e já era o chefe de um império de mídia com vários escritórios no país. Naturalmente, os parceiros estrangeiros imediatamente se tornaram mais ativos, querendo obter um pedaço maior do bolo em um empreendimento tão lucrativo. Assim, Oliver quase teve que dormir no trabalho tentando colocar as coisas em ordem. A coisa mais frustrante para Oliver era que ele não tinha uma alma gêmea para ajudá-lo a mudar de todas as dificuldades do processo de trabalho para o amor e a alegria dos relacionamentos. Não era porque alguém traiu Oliver ou ele passou por algum término doloroso. Não, o jovem empresário simplesmente não queria se envolver no que ele chamava de relacionamentos vazios. O fato era que Oliver, por sua natureza, sempre fora uma pessoa muito profunda e dedicada, e ele esperava o mesmo de sua futura cara-metade. Mas não era fácil encontrar tal garota e era entediante se contentar com menos. E para dizer a verdade, Oliver não estava no clima para amor e romance agora. O negócio recentemente entregue a ele por seus pais era um fardo pesado em seus ombros. Ele teve que se orientar literalmente no caminho, embora seu pai tentasse transmitir a ele os parâmetros-chave de administrar o negócio da família. No entanto, assim que Oliver assumiu o trabalho, ele imediatamente percebeu que a empresa precisava de uma atualização global. Muito do que seu pai praticava em seus negócios havia se tornado obsoleto e exigia uma revisão completa do conceito principal de gestão e da condução de todos os processos internos da firma. Enquanto isso, seus pais pressionavam Oliver constantemente, especialmente sua mãe. A senhora Foe definitivamente queria casar seu filho logo e com uma garota de uma família muito famosa e de alta posição. Oliver querido, você tem certeza que não quer ir conosco ao clube de golfe neste fim de semana? Ela perguntou significativamente. Sarah Clark e seus pais estarão lá. Ela voltou de Londres este ano. Sim, imagine só, ela se formou com um diploma de bacharel lá. Agora a garota é mestre em artes. Na minha opinião, ela é uma combinação perfeita para você. Você definitivamente precisa dar uma olhada nela. Mãe, você está nisso de novo, Oliver suspirou pesadamente. Eu deixei bem claro para você e o pai que eu não estou pronto para um relacionamento ainda. Eu certamente não quero considerar nenhuma opção. Você sabe que eu vou me casar como uma pessoa normal por amor e com alguém que eu mesmo escolher. Oliver, meu filho, exclamou sua mãe. Quando você escolher uma esposa, seu pai e eu teremos envelhecido. Você está com quase 30 anos agora. É hora de pensar em começar uma família e construir seu próprio ninho. Eu entendo que você não tem muito tempo tendo se dedicado inteiramente ao negócio da família, mas nós queremos tornar mais fácil para você escolher. Confie em mim, você pode confiar completamente na sua mãe. Eu encontrarei para você uma garota da melhor família. Mãe, eu disse não, exclamou Oliver, sentindo-se irritado. Não se intrometa na minha vida. Eu posso lidar com isso perfeitamente sozinho. Eu entendo, disse a senhora Foe secamente. Você quer nos deixar com nossos medos e agir como o maior egoísta, certo? Mas e se algo acontecer com você de repente, como seu irmão imprudente, e você nos deixar com seu pai? Você acha que podemos sobreviver a isso? Você acha que eu posso? A senhora Foe começou a chorar alto e o pobre Oliver teve que se desculpar por sua explosão e confortá-la. Mãe, por favor, se acalme. Não se preocupe comigo assim. Eu fui imperdoavelmente rude com você. Me desculpe, mas você sabe como é difícil para mim trabalhar na empresa do papai. Isso é algo que Matt deveria estar fazendo.
Mas ele se foi agora, disse a mulher entre lágrimas. Agora você, Oliver, é nossa última esperança. Eu não sobreviverei à morte de outro filho, e claro, eu quero que você tenha filhos e que nós e seu pai tenhamos netos para que o som de pezinhos de crianças possa ser ouvido em casa novamente. Oliver então abraçou sua mãe com força e conseguiu acalmá-la com dificuldade. Matt era 2 anos mais velho que ele e estava se preparando desde a infância para liderar o império de seu pai. Oliver sempre admirou quanto esforço e perseverança seu irmão colocava para se tornar um líder digno. Matt estudava muito e constantemente tentava fazer cursos adicionais para dominar uma habilidade ou outra que lhe seria útil nos negócios. Mas tudo isso mudou quando Matt começou a beber cerca de 1 ano atrás. O irmão mais velho de repente perdeu o interesse em tudo, ficou esgotado e parecia não saber o que fazer da vida. Quando perguntado, Matt respondia evasivamente dizendo que o vetor de seu interesse na vida havia mudado, mas ele não especificou em que direção havia mudado. Em vez disso, seu irmão se trancava na biblioteca de casa com uma garrafa de uísque e consumia um copo de bebida atrás do outro por horas a fio. Oliver ainda se sentia culpado pela morte de seu irmão. Talvez se eles tivessem dado o alarme mais cedo e pensado mais cedo em como ajudá-lo, Matt ainda estaria vivo. Em vez disso, Oliver tentou ficar longe de seu irmão pensando que ele estava passando por algum tipo de crise pessoal e que Matt era uma pessoa madura e autossuficiente que poderia lidar com isso sozinha. A investigação determinou na época que não foi intencional. Matt simplesmente adormeceu ao volante por causa da enorme quantidade de álcool que havia bebido antes da viagem. Mas quem sabe como realmente aconteceu? No entanto, Oliver percebeu essa tragédia como um sinal do alto. Ele sinceramente acreditava que seu irmão falecido estava tentando pedir ajuda a ele e seus pais dessa forma, mas ninguém o ouviu. A perda foi uma grande luta para Oliver, sua mãe e seu pai. Oliver até passou por vários cursos de psicoterapia para lidar com a dor dentro dele. Ele não podia aceitar a morte sem sentido e terrível de seu irmão. Portanto, ele admitiu para si mesmo que precisava de ajuda e procurou um especialista. Matt faleceu há 7 meses, então o tópico de sua morte ainda era muito doloroso para Oliver. O jovem frequentemente visitava o túmulo de seu irmão no cemitério e conversa com ele por um longo tempo, pedindo-lhe perdão por sua própria frivolidade e falta de vontade de ver os problemas naquela época. Então, quando sua mãe involuntariamente começou a manipulá-lo e pressioná-lo através da imagem de seu irmão falecido, tornou-se desafiador para Oliver conter seu ressentimento e raiva. Ele já sentia a pressão constante de seu pai, que literalmente controlava cada passo que ele dava, e agora sua mãe o pressionava para se casar. Em parte por esta razão, ele mergulhou tão firmemente nos negócios que caíram inteiramente sobre seus ombros. Quando Matt estava vivo, Oliver nem pensava em assumir a empresa de seu pai. O rapaz sonhava em dedicar sua vida à arte. Ele planejava abrir sua galeria de arte na cidade e expor artistas jovens e promissores cujo talento pudesse decorar a sala de estar ou o salão de alguma pessoa famosa, no futuro. Seus pais muitas vezes provocavam seu filho mais novo sobre isso. "Oh, Oliver, você não é como nós", seu pai diria. "É melhor você seguir o exemplo do seu irmão mais velho." Matt já está gerenciando uma filial, por assim dizer, e está seriamente envolvido em nossos negócios. E você está apenas brincando com quadros. Então talvez seja para o melhor, o filho objetaria com um sorriso. Nós já temos um irmão que é empresário em nossa família. Deixe haver outro irmão que seja um galerista bem conhecido em toda a cidade. Eu não sou atraído por todas essas coisas de mídia, pai. "Oh, como você está errado, filho", sua mãe respondeu em vez de seu pai. "Nós vivemos em um mundo onde você não pode viver sem seu próprio negócio sólido. O que você fará com essas pinturas se ninguém as comprar? Mas você poderia usar suas habilidades para a firma do seu pai. Nós não gastamos tanto dinheiro na sua educação para nada?" Oliver cerrou os dentes naquela conversa, mas não disse nada à sua mãe. Ele foi incapaz de explicar a ele sua atração pela pintura em vez de por documentos sobre relatórios financeiros intermináveis.
Mas de uma forma ou de outra ele ainda teve que chefiar a empresa em vez de Matt e agora ele estava aprendendo o básico de gestão todos os dias aplicando suas habilidades criativas para o bem do negócio da família. Matt não pode ser trazido de volta, não importa o quão doloroso e ofensivo possa ser para Oliver e seus pais. Quanto ao casamento, ele deixou claro para seu pai e sua mãe que não se apressaria. Quando a hora chegar eu encontrarei meu verdadeiro amor, a garota com quem eu quero passar minha vida, Oliver disse a seus pais. Vocês definitivamente serão os primeiros a saber sobre isso. Ele ainda estava sentado ao volante de seu carro olhando para o sol de verão se pondo no horizonte. Uma brisa quente soprava pela janela aberta para dentro do carro, o que tirou o jovem de seu devaneio. O empresário estava apenas atravessando uma ponte larga sobre um pequeno rio quando viu algo estranho. Oliver pensou que alguém estava na água, pois a superfície da água estava subindo e descendo de forma não natural. Olhando ao redor, ele notou que nenhum dos motoristas estava parando. Então Oliver parou no acostamento e caminhou até o parapeito da ponte. Olhando atentamente, o jovem percebeu que não estava enganado. Na água, uma jovem lutava desesperadamente contra a correnteza apenas alguns metros abaixo dele. Droga! Oliver amaldiçoou para si mesmo e sem hesitação tirou os sapatos e o casaco, em seguida mergulhou nas profundezas do rio atrás da infeliz garota. A água estava turva, mas o homem rapidamente encontrou a estranha afundando. Tendo-a pego com uma mão sob as axilas, Oliver começou a remar desesperadamente para chegar à superfície com a mulher. Isso provou não ser uma tarefa fácil, já que a correnteza que a garota tentava superar era tão forte que quase levou o empresário para o lado oposto da margem do rio. Oliver mal conseguiu manter seu rumo, no entanto, tendo praticado muito na escola com uma equipe de nadadores, ele ainda conseguiu lidar com o elemento água. Quando eles finalmente conseguiram lutar para chegar à margem, a garota recuperou a consciência um pouco. Ela olhou para seu salvador com gratidão. Ela lentamente se levantou. Suas roupas estavam encharcadas, mas ela ainda conseguiu dar a Oliver um sorriso fraco. Obrigada, ela começou. Se não fosse por você, nós estaríamos perdidos para sempre. O empresário, tentando recuperar o fôlego, olhou para ela com espanto. Com a LF? Ele perguntou intrigado. Quem é a LF? No início, Oliver pensou que a pobre garota tinha perdido o juízo por causa do estresse, mas então ele notou suas mãos pressionadas contra o peito e de repente, no meio da margem deserta sob a ponte, um choro baixo e lastimoso foi ouvido e Oliver viu um minúsculo cachorrinho de apenas 1 mês nas mãos da garota. Então você pulou na água por isso? Eu entendi direito? Oliver exclamou com raiva. Você pulou por um cachorrinho, certo? Bem sim, a garota, tremendo de frio, assentiu. Algum canalha o jogou bem na minha frente na água assim. Ele o tirou da bolsa e as memórias a levaram às lágrimas novamente. Foi só então que Oliver notou a barriga saliente da garota sob as roupas molhadas. Ela estava grávida e parecia que já estava bem avançada. Você está fora de si? O homem gritou para ela em choque. Você quer morrer? E se todos os 3 tivessem se afogado? Tudo bem, talvez você não se importe consigo mesma, mas e o seu filho? A infeliz mulher modestamente baixou seus grandes olhos azuis claros e continuou a segurar e acariciar o cachorrinho choramingando, que estava assustado e com frio. Ela mesma estava pálida como a primeira neve. Vendo como seus lábios começaram a ficar azuis, Oliver percebeu que ela estava à beira do colapso. Era impossível conseguir qualquer coisa dela nesta condição, portanto Oliver decidiu levá-la para sua casa de veraneio primeiro para que ela pudesse se aquecer e se recuperar totalmente. Qual é o seu nome? Ele perguntou. A garota ergueu seus grandes olhos para ele novamente. Melinda Smith, ela respondeu brevemente. Ok, bem, Melinda Smith, Oliver suspirou. Entre no meu carro. Eu vou te levar para minha casa. Te dar um chá quente. Você pode descansar lá e descobrir o que fazer a seguir. Ela assentiu brevemente e entrou no carro. O cachorrinho claro ficou com ela balançando a cabeça.
Oliver fechou a porta atrás dele e imediatamente ligou o aquecedor no carro para que a garota pudesse secar mais rápido. Embora fosse verão, depois de estar na água, especialmente estando grávida, um pouco de calor extra não faria mal. A casa de veraneio para onde Oliver ia levar Melinda costumava ser da família. Mas nos últimos 2 anos apenas Matt ia para lá. O jovem explicou ao irmão mais novo que ia ao campo para recarregar as energias e dar um tempo da civilização. Matt podia viver na casa por semanas e depois voltar cheio de energia e pronto para mergulhar no negócio da família. No entanto, antes da morte de seu irmão, Oliver não estava nem interessado nisso. Após a morte de Matt, a casa de veraneio passou para Oliver e ele às vezes ia lá em memória de seu irmão. Seus pais não conseguiam ir lá. Muitas memórias estavam associadas a este lugar e à infância de Matt. Além disso, Oliver entendia perfeitamente bem que não podia levar Melinda para a casa de seus pais. Eles simplesmente não entenderiam uma garota mal vestida, encharcada, segurando um cachorrinho de rua e nos últimos meses de gravidez. É fácil imaginar que quadro terrível teria se formado em suas mentes. Durante todo o tempo em que dirigiam, Oliver e Melinda mal trocaram algumas palavras. Melinda permaneceu em silêncio e se comportou modestamente. Oliver, no entanto, observava atentamente a estrada, pois estava começando a escurecer rapidamente. Ele ocasionalmente olhava para a garota pelo canto do olho. Ela era bonita e frágil, com cabelos castanho claros espessos. Melinda poderia ter sido uma verdadeira dama se não fosse por suas roupas pobres claramente compradas em um brechó. Sua palidez e magreza excessivas indicavam que ela era ou uma mendiga ou uma garota pobre. O homem aprendeu com sua breve conversa que Melinda havia sido criada em um orfanato e fora deixada por conta própria durante a maior parte de sua vida. Ela não tinha parentes e, quando perguntada se tinha marido ou noivo, ela não respondeu. Me desculpe, esse é um tópico sensível para mim, ela explicou a Oliver. Oliver não insistiu e deixou a garota em paz. Quando eles chegaram à casa de veraneio, algo estranho aconteceu. Ao ver o lugar, Melinda olhou para Oliver surpresa, mas não disse nada em voz alta. Oliver pensou que ela provavelmente nunca tinha visto uma casa de campo tão grande antes. Apenas assentiu, tentando encontrar a chave da porta da frente em seu bolso. Isso é ridículo, ele murmurou para si mesmo, apalpando todos os bolsos. Onde eu poderia tê-la colocado? Você perdeu alguma coisa? A garota perguntou educadamente. Sim, a chave. Eu devo tê-la perdido quando mergulhei no rio atrás de você. Oliver lembrou que a chave estava no bolso do peito de sua camisa e agora não estava mais lá. No final, ele balançou a cabeça desanimado. Não há nada a ser feito. Acho que vou ter que entrar pela janela. Melinda observou seu salvador atentamente, mas quando ele estava prestes a quebrar uma pequena janela no primeiro andar que dava para a despensa, a garota o parou. Oliver, não se incomode. Deixe-me abrir com minha chave. Então Melinda mudou o cachorrinho para o ombro oposto. O cachorrinho apenas soltou um pequeno gemido em seu sono enquanto ela puxava um cordão fino de debaixo de sua camisa. Era a mesma chave que Oliver tinha. Claramente não era uma duplicata ou uma falsificação feita às pressas. Oliver estava pronto para jurar que esta chave era absolutamente autêntica. Com um gesto confiante, Melinda girou na fechadura 3 vezes, então houve um clique suave característico e a porta se abriu. O que está acontecendo aqui? Oliver recuou dela em choque. Como você conseguiu esta chave? Melinda olhou para ele calmamente e disse: Oliver, por favor, não se preocupe. Vamos tomar um chá juntos e eu te contarei tudo. Eu gostaria muito disso, ele respondeu seriamente. Meia hora depois, quando o jovem casal havia preparado um chá de ervas quente e perfumado em xícaras, Melinda confessou. Oliver, o problema é que eu era noiva de Matt antes de ele morrer. O quê? O homem não pôde deixar de reagir emocionalmente. Como isso é possível? Por que não ouvimos nada sobre isso? A garota apenas sorriu amargamente. Matt estava com medo da reação da sua família, ela disse.
Vocês valorizavam muito sua reputação na sociedade. Quem precisa de uma nora que praticamente vive na pobreza? Demorou alguns segundos para Oliver processar o que tinha ouvido. Espere, como vocês dois se conheceram? Ele perguntou. Matt acidentalmente me encontrou e me salvou, explicou a garota. Eu estava parada perto do supermercado e pedindo esmolas porque ninguém queria me contratar para trabalhar. Alguns caras ricos começaram a me assediar. Eles queriam me levar para algum lugar em seu carro. Claro, quando se tem dinheiro, infringir a lei não é um problema. As mãos de Melinda tremeram com a lembrança daquele dia. E então Matt apareceu do nada e afugentou aqueles canalhas. Foi assim que nos conhecemos. Nós costumávamos nos encontrar no meu apartamento e nos amávamos muito. E há quanto tempo vocês estavam juntos? Perguntou o atordoado Oliver. Quase 1 ano, ela respondeu olhando-o diretamente nos olhos. Oliver podia dizer pelo olhar dela que Melinda estava dizendo a verdade. Ela realmente era noiva de seu irmão. Matt queria se casar comigo, mas tinha medo de contar ao pai. Ele achava que seria deserdado por raiva, disse Melinda nervosamente. Naquele momento Oliver notou o quanto ela começou a se preocupar e a torcer os próprios dedos. Acalme-se, por favor, Oliver pediu a ela baixinho e cobriu a mão dela com a sua. Diga-me, você sabia que meu irmão tinha dependência de álcool? Melinda manteve um longo olhar questionador no homem, depois do qual lágrimas apareceram em seus olhos. Sim, mas eu tentei. Eu realmente tentei impedi-lo, a garota falou. Ele começou a beber quando eu engravidei. Ele não conseguia descobrir como me levar para casa e me apresentar a vocês. Foi por causa disso, ou seja, por minha causa, que ele morreu. Melinda não conseguiu se conter e chorando cobriu o rosto com as mãos. Você não pode se culpar pela morte dele, Oliver tentou acalmá-la. Ninguém é culpado pelo que aconteceu com meu irmão. Eu só não conseguia entender por muito tempo o que aconteceu com ele. Por que ele de repente começou a beber? O jovem olhou cuidadosamente para a convidada. Mas agora eu entendo. Matt estava simplesmente com vergonha de nós. Ele estava com vergonha de nós na sua frente. Meus pais e eu provavelmente somos snobs até certo ponto e meu irmão não queria que você enfrentasse isso de novo. Ele não queria machucar você e seu filho. Oliver recostou-se na cadeira. Finalmente tudo ficou claro para ele. A situação ficou clara, mas uma coisa o jovem nunca conseguiu entender. Por que você não veio nos ver quando Matt se foi? Você certamente precisava de ajuda e com dinheiro, pelo que eu entendo. Ficou muito difícil depois da morte do meu irmão, soluçando, Melinda respondeu. Bem, o que você acha? Olhe para mim. Estou lhe dizendo que sou pobre e estou grávida. Como você imagina isso? Eu poderia ir à sua casa e dizer que Matt era quase meu marido e que queríamos nos casar? Seus pais teriam me expulsado como um cachorro de rua. Melinda apontou levemente para a chave da casa de veraneio. Matt me trouxe aqui. Ele queria ficar comigo na natureza. Foi quando ele me deu esta chave. Ele disse que eu poderia vir aqui a qualquer hora, mas claro, eu nunca apareci aqui na ausência dele. E por algum motivo eu guardei a chave. Talvez como uma lembrança de Matt. Eu a pendurei em um cordão e agora a uso em vez de um amuleto. A garota acariciou cuidadosamente a chave e sorriu fracamente. Quem diria que ela ainda seria útil? Oliver estava em completa confusão. Claro que ele não podia deixar essa garota em apuros, especialmente porque ela estava carregando seu sobrinho em seu coração. Melinda, ouça, o homem começou. Fique aqui por enquanto. Eu trarei para você e para o bebê tudo o que vocês precisarem. Comida e vitaminas. Só não vá embora, por favor. Melinda olhou para ele inquisitivamente. Você não vai incomodar ninguém aqui, Oliver garantiu a ela. Eu não vou contar nada aos meus pais por enquanto. Eles não vêm aqui. Você está certa, eu realmente preciso pensar em como contar a eles esta notícia.
Mas eu quero que você e o cachorrinho fiquem aqui até eu descobrir como apresentá-la à família. Tenho certeza de que meus pais ficarão felizes em saber que em breve terão um neto como eles tanto sonham. Melinda olhou para ele e pela expressão em seus olhos o homem entendeu que ela não acreditava no sucesso da ideia. No entanto, a mulher concordou. O que mais ela poderia fazer? Ela não podia voltar para a rua e ficar sem teto novamente. Ok, ela finalmente disse. Vou tentar me comportar discretamente para que os vizinhos não suspeitem de nada. Depois disso, ela preparou um jantar simples para eles, então Oliver voltou de carro. Daquele momento em diante, Oliver começou a cuidar de Melinda. Ele visitava a casa de veraneio quase todos os dias secretamente. Ele trazia comida, vitaminas e frutas e claro, comida e guloseimas para o pequeno ALF que Melinda praticamente nunca largava de seus braços. A pobreza da mulher não embaraçava o jovem empresário de forma alguma. Ele sentia que ela emitia uma energia interior e beleza no sentido literal. Oliver estava maravilhado com sua resistência e otimismo. Afinal, Melinda esperou até o último momento e suportou a indecisão de seu falecido irmão, esperando que ele ainda ousasse ir contra a vontade dos pais e fazer de Melinda sua esposa legítima. De uma forma maravilhosa, Oliver se sentia confortável com esta mulher corajosa. Quando ele perguntou sua idade, ficou muito surpreso ao saber que ela tinha apenas 23 anos. Matt era muito mais velho e, portanto, teria assumido total responsabilidade, mas por algum motivo ele não conseguiu completar o que havia planejado. Como se viu, o irmão mais velho do empresário era apenas decidido e confiante no trabalho, mas em sua vida pessoal ele foi vítima de seu próprio preconceito. Oliver não pôde deixar de se sentir triste com isso. Ao mesmo tempo, os pais de Oliver começaram a suspeitar que algo estava errado com seu filho. Eles temiam que Oliver sofresse o mesmo destino do irmão mais velho. Então eles decidiram descobrir urgentemente o que ele estava escondendo em sua antiga casa de veraneio. E se ele estiver bebendo lá como Matt ou fazendo algo pior? Senhora Fou soluçou. Não parece provável, Sr. Fou balançou a cabeça. Oliver não se comportaria assim. Ele até consultou um psicólogo sobre isso. Ele não tolera álcool desde que seu irmão faleceu. Mas quem sabe o que pode acontecer? Sua esposa exclamou. Hoje ele não está bebendo, mas e amanhã? Matt ia lá assim e o quê? Não, querido, vamos lá. Meu coração me diz que uma surpresa desagradável está nos esperando lá. Alguns dias depois, bem à noite, eles chegaram à casa de veraneio no momento em que Oliver já havia deixado Melinda e o cachorrinho. Ao chegar, o casal rico testemunhou uma cena muito estranha e incompreensível. Uma jovem grávida muito parecida com uma mendiga estava sentada na varanda e mastigando uma maçã. Além disso, um vira-lata pulguento girava em torno de seus pés. E o que você está fazendo aqui em nossa casa? Senhora Fou perguntou, emergindo das sombras. A voz da mãe de Oliver estava baixa, mas era calma antes da tempestade. A cada palavra subsequente, o trovão em suas entonações crescia, arriscando-se a se transformar em um verdadeiro grito. Por que uma estranha está passando a noite na minha casa? Quem lhe deu as chaves? Oliver confessa imediatamente sua criatura astuta. Os olhos da senhora Fou queimavam com raiva justa e nem mesmo seu marido conseguia detê-la. Vocês entenderam tudo errado, Melinda tentou explicar a situação para eles. Oliver me permitiu ficar aqui e ter meu bebê. Estou grávida do filho do seu filho mais velho, Matt. A voz de Melinda tremia, mas ela encontrou forças para dizer a verdade como era. No entanto, o rosto da senhora Fou estava distorcido com uma careta de raiva terrível. O quê? Como você ousa envolver meu menino em sua devassidão? Matt nunca teria feito nada com uma mulher esfarrapada como você. Você não tem consciência? Maggie, por que você ficou tão zangada? Sr. Fou tentou acalmar sua esposa. Garota, é melhor você realmente sair desta casa, disse o homem a Melinda e olhou expressivamente para ela. Saia daqui, mulher sem vergonha, Sra. Fou gritou como se explodisse.
Os vizinhos nas casas vizinhas acordaram involuntariamente e acenderam as luzes. Escândalos na pacata vila são bastante raros. Chorando de humilhação e ofensa, Melinda rapidamente reuniu seus humildes pertences, pegou a LF com ela e desapareceu na escuridão da noite de verão. Ela não esperava nenhuma simpatia deles. Isso significava que seu querido Matt estava certo. Os pais dele eram de fato incrivelmente preconceituosos. Talvez tenhamos sido muito cruéis com a garota, Sr. Fowle tentou defender Melinda. Você vai dizer mais alguma coisa em defesa dela? A esposa olhou para ele ameaçadoramente. O homem idoso ficou sem graça e silenciosamente levou sua esposa de volta para casa. Lá eles foram recebidos por um Oliver preocupado que estava segurando seu telefone por 3 horas tentando falar com seus pais. Mãe, pai, onde vocês estiveram? Eu estava ansioso por vocês, disse o filho olhando para eles perplexo enquanto entravam no corredor. Bem, filho, devo admitir que você me decepcionou. Sua mãe começou lentamente. Nós estávamos em nossa casa de veraneio. Oliver empalideceu. Ele imediatamente entendeu que sua mãe tinha descoberto tudo. Como eu vejo, você sabe que tem uma estranha com seu cachorro morando lá. A senhora Fowle exclamou e começou a repreender seu filho lentamente. O que você fez com a Melinda, mãe? Oliver perguntou friamente. Eu fiz o que era necessário. Eu a expulsei para a rua, sua mãe respondeu orgulhosamente levantando o queixo. Você perdeu o juízo. Oliver não conseguiu se conter. Ela está nos últimos meses de gravidez. Ela pode dar à luz a qualquer momento. O jovem discutiu com a mãe explicando que esta mulher tinha uma ligação direta com a família deles. No entanto, a senhora Fowle apenas riu em resposta. Quem você está ouvindo, filho? Acorde. Pessoas como ela estão dispostas a enganar qualquer um por moradia e um pedaço de pão na cidade. Você realmente acha que ela poderia ter sido a noiva do seu irmão? Ela tinha a chave da casa, mãe, Oliver explicou mal contendo sua raiva. E sim, eu acredito nela. Nós conversamos muito sobre meu irmão. Senhora Fowle estreitou os olhos como uma cobra prestes a atacar. Você simplesmente não entende, ela sibilou. Como sabemos agora que ela está carregando o filho de Matt? A mendiga poderia ter sido engravidada por qualquer um e agora eu deveria alimentá-la e cuidar dela até ela dar à luz? Claro, quando o bebê nascer podemos fazer um teste de DNA, mas ainda temos que viver até lá de alguma forma. Em qualquer caso, eu não vou ficar à mercê dessa charlatã. Com essas words, a senhora Fowle caminhou para seu quarto e o pai de Oliver a seguiu preocupado que a pressão arterial de sua amada esposa pudesse subir. Oliver permaneceu de pé na sala de estar atormentado pelo sentimento de constrangimento e culpa. Ele sentia em seu coração que Melinda estava dizendo a verdade e seus pais haviam expulsado uma mulher inocente para a rua pouco antes de ela dar à luz. Ele tentou encontrar a noiva de seu falecido irmão, mas foi tudo em vão. Melinda havia desaparecido e não atendia a nenhuma das ligações de Oliver. Na tentativa de contatá-la, ele comprou para ela o telefone mais simples para que pudesse estar sempre em contato se algo fosse necessário. Mas já haviam se passado mais de 2 semanas e Melinda não havia atendido a uma única ligação. Oliver começou a se preocupar quando se lembrou que ela estava prestes a dar à luz. Depois de ligar para várias maternidades, o jovem finalmente encontrou aquela onde Melinda estava e correu para lá. Na sala de recepção, Oliver se apresentou aos médicos como seu noivo para chegar ao quarto dela. Eu te aviso, ela está frágil agora, o médico lhe disse. Sua noiva teve um bebê grande, mas ela mesma é bem pequena. A pelvis dela é muito estreita, então tivemos que fazer uma cesariana. Ela perdeu muito sangue, mas felizmente ela e o bebê estão agora fora de perigo. Com essas palavras, Oliver sentiu um peso sair de seu peito. Agradecendo ao médico, ele foi até Melinda. Ela estava deitada na cama muito pálida, mais pálida do que quando se conheceram. No entanto, quando ela viu seu visitante, ela sorriu. Eu não pensei que nos veríamos novamente, Oliver. Sua voz era baixa e fraca, mas o jovem ainda podia ouvir tudo claramente.
Ele correu para ela. Melinda, perdoe minha mãe e meu pai. Sinto muito que eles tenham sido rudes com você. Melinda balançou a cabeça lentamente. Não vale a pena. Eu entendo tudo. Aos olhos deles eu sou uma vigarista predadora sonhando em conseguir um noivo rico por qualquer meio. É difícil para eles acreditarem em nossos sentimentos por Matt. Eles não deveriam ter te expulsado, Oliver disse gentilmente pegando a mão dela. Eu ainda não consigo entender como eles puderam fazer isso com você. Então ele sentiu a mão da mulher apertar sua palma fracamente em resposta. Obrigada, Oliver, pelo seu apoio e por tudo mais. Ela recompensou o homem com um longo olhar e naquele momento ele percebeu que estava pronto para se afogar naqueles olhos azuis celestiais. Percebendo que não havia quase ninguém para cuidar do bebê até que sua mãe se recuperasse após a difícil operação, Oliver tentou visitar Melinda o mais rápido possível. Ele esperava que ela se recuperasse mais rápido, se sentisse cuidada e amada. Ele levou tudo o que era necessário para a jovem mãe e seu bebê para a maternidade, comida, fraldas e remédios. Oliver não se importava com o dinheiro, ele só queria que Tommy, foi como eles chamaram o bebê, e sua mãe tivesse em alta o mais rápido possível. Um dia Oliver foi chamado pelo médico. Pela sua expressão concentrada, o homem percebeu que algo desagradável havia acontecido. Tommy tem um defeito cardíaco. A situação é difícil, disse o cirurgião. Oliver estava em choque. Não há realmente nada que possa ser feito? E quando precisamos fazer esta operação? Ele perguntou reunindo todas as suas forças. No máximo em 6 meses. Não podemos atrasar de forma alguma, respondeu o médico. No entanto, a fila para uma operação pode se estender por vários meses. Faremos a cirurgia assim que for a vez dele. Mas não se preocupe, é tudo tratável. Mas os recém-nascidos não têm direito a uma cota? Eles não estão fora da fila? Oliver perguntou com dúvida. Eles estão, o cirurgião sério assentiu. Mas você ao menos percebe quantas crianças como esta nós temos em todo o país? Entendo. Bem, se precisar de alguma ajuda minha, por favor me avise, disse o homem tentando não pensar no pior. Quando a mãe de Oliver ouviu que o filho de Melinda tinha um grave defeito cardíaco, ela inesperadamente amoleceu. Ela olhou inquisitivamente para o marido, que assentiu em concordância. Veja, filho, é o seguinte, senhora Fou começou com uma voz trêmula. Nós provavelmente deveríamos ter lhe contado tudo há muito tempo, mas não tivemos coragem. O que é? Oliver olhou para ela e depois para seu pai com preocupação. O problema é, sua mãe disse lentamente, você não sabe tudo sobre seu irmão. Oliver sentiu seu coração bater 2 vezes mais rápido. Seu pai interveio sentindo pena de sua esposa. Mamãe quer dizer a Oliver que Matt, embora fosse nosso filho, não era nosso parente de sangue. Nós não podíamos conceber um filho por muito tempo, senhora Fou explicou limpando os olhos com um lenço. Então decidimos adotar uma criança de um orfanato. Nós escolhemos aquele que mais se parecia conosco e o criamos. Nós amamos Matt como nosso próprio filho, eu juro, ela pressionou as mãos no peito. E então 2 anos depois você nasceu. Mas nós nunca sentimos nenhuma diferença entre vocês, seu pai se apressou em adicionar. Ambos foram amados igualmente por mim e por sua mãe. Agora você sabe toda a verdade. Oliver sentiu como se o ar na sala tivesse acabado de repente. Ele não tinha nada a dizer sobre isso exceto se surpreender como eles puderam esconder dele por tantos anos o fato de que Matt era seu filho adotivo. O próprio Matt nos pediu sobre isso, Sr. Fou explicou a Oliver. Ele não queria que você o percebesse como algum tipo de pessoa sobressalente na família. Vocês eram adolescentes quando ele descobriu a verdade e ele ficou muito chateado com isso. Pessoa sobressalente? Oliver não podia acreditar em seus ouvidos. Mas eu o adorava. Eu sempre o admirei e não me importaria se ele fosse meu parente ou não. Oliver sentiu seu coração bater forte de raiva. Mãe, pai, eu entendo tudo, mas eu sempre amei meu irmão, e isso nunca vai mudar, ele finalmente disse.
vocês deveriam ter me contado tudo de uma vez. Todos esses preconceitos de vocês, olhem onde eles nos levaram. Oliver não guardou rancor de seus pais, percebendo que eles não se preocuparam com o filho de Melinda precisamente porque sabiam que este neto não era deles. No entanto, tudo mudou no momento em que a senhora Fole descobriu que o bebê estava doente. Quando a jovem mãe recebeu alta do hospital, Oliver imediatamente a levou para a mansão dos pais. Lá Melinda podia cuidar calmamente da criança e o senhor e a senhora Fole, enternecidos com seu netinho, começaram a ajudá-la ativamente. O mais engraçado foi que a LF também se mudou para a mansão. Melinda, como se viu, tinha ficado com uma de suas boas conhecidas que morava em uma pequena casa nos arredores da cidade pouco antes de dar à luz. Agora a LF tinha sua própria casa bonita onde ele adorava se esconder e dormir depois de suas brincadeiras selvagens com Melinda e Oliver. Tommy foi submetido a uma cirurgia apenas alguns meses depois, quando o menino estava forte o suficiente para tais manipulações em seu coração. Melinda estava angustiada com seu filho, mas felizmente a operação foi um sucesso e agora Tommy era um bebê saudável como todas as outras crianças. Todo esse tempo os primeiros sentimentos frágeis estavam lentamente se entrelaçando entre Melinda e Oliver. A própria Melinda não entendia por que este homem alto e loiro causava tanta excitação nela. Oliver não era nada parecido com Matt e ainda assim, desde que ele salvou a vida de Melinda, a jovem mãe sentiu que estava gradualmente se apaixonando por ele. Oliver simplesmente desfrutava da companhia de Melinda, não esperando nada mais. Embora dentro dele, em seu coração, uma grande paixão estivesse crescendo. Pela primeira vez ele entendeu que Melinda era aquela com quem ele gostaria de passar sua vida. Vários meses se passaram antes que Oliver finalmente ousasse convidar Melinda para seu primeiro encontro de verdade. O homem estava muito nervoso e se comportava como um garoto apaixonado sem saber onde convidá-la. Oliver sugeriu ir ao cinema. "Oh meu Deus, eu provavelmente não vou lá há 100 anos, Melinda respondeu alegremente, aceitando o buquê de lindas rosas brancas que Oliver havia comprado para ela. "Se você gostar, eu juro que iremos lá toda semana", ele assegurou calorosamente. O encontro foi maravilhoso e no final da noite o jovem casal não conseguiu conter seus sentimentos e finalmente se uniu em um beijo gentil e apaixonado. Ambos esperavam por isso há muito tempo, então decidiram que não adiariam mais suas vidas e começariam a amar e sentir novamente aqui e agora. Meio ano depois eles tiveram um casamento lindo e exuberante. O pequeno Tommy, sentado no colo de sua avó, admirava sua linda mãe, que parecia ser a mulher mais feliz do mundo naquele dia. Oliver nunca tinha visto Melinda tão radiante e saudável. Desnecessário dizer que sua palidez e magreza doentias haviam quase desaparecido naquela época e ela havia se transformado de uma garota infeliz e oprimida em uma senhora encantadora e esbelta. Melinda lidou facilmente com o papel de anfitriã e eventos sociais onde às vezes tinha que sair com o marido. Ela parecia e se comportava tão dignamente que involuntariamente deixava os pais de Oliver orgulhosos dela. E então, um ano depois, um evento estranho ocorreu na véspera de Natal. Melinda recebeu uma carta muito incomum na qual um casal estranho pedia um encontro pessoal com ela. Ela sabia que seu marido tinha muitos concorrentes nos negócios e ir sozinha a pessoas desconhecidas poderia ser muito imprudente e perigoso. Depois de contar tudo ao marido, ela pediu que ele fosse com ela. "Claro que vamos visitá-los neste fim de semana", o marido concordou. Quando chegaram ao hotel mais chique da cidade, eles foram recebidos no saguão e escoltados até uma suíte de luxo. Lá um lindo casal de idosos já esperava por Melinda e seu marido. Eles a cumprimentaram com abraços e lágrimas e imediatamente lhe disseram quem ela realmente era. "Como pode ser que vocês sejam meus pais?" A mulher perguntou confusa enquanto olhava para eles. "Eu cresci em um orfanato e não me lembro de nada." "É isso", a senhora idosa limpou as lágrimas dos cantos dos olhos. "Essa é a questão, querida, você viveu conosco até os 3 anos, ela disse balançando a cabeça. "Nós éramos a família mais feliz. Tínhamos um negócio maravilhoso. E então pessoas más vieram", disse o pai. "Nós possuíamos uma grande fábrica de joias que também fazia joias de âmbar.
Você entende, o âmbar era verdadeiramente uma pedra mortal naquela época. Qualquer negócio que lidava com isso se tornava automaticamente sangrento. Infelizmente nós éramos tão ingênuos. Pensamos que isso não nos afetaria. Pensamos que a lei estaria do nosso lado, mas que estaríamos protegidos. Mas eventualmente tivemos que fugir. Mas era muito perigoso. Se tivéssemos levado Melinda conosco, teria sido ainda mais. Então decidimos deixá-la aqui, confiando-a a uma babá. Não pensamos que teríamos que nos esconder por tanto tempo. Demos a ela uma grande soma para que você não precisasse de nada. A babá também teve que se esconder por muito tempo. Os criminosos tentaram de todas as formas encontrá-la e levar você. E então ela morreu de repente e seus rastros se perderam. E não apenas os bandidos não conseguiram encontrá-la, mas nós também não, disse a senhora Boyd, tocando o rosto da filha com ternura. Mas agora, se você nos permitir, nós pelo menos assistiremos sua vida à distância. Nós só descobrimos que você estava viva graças ao seu casamento, acrescentou o pai de Melinda. Quando vimos suas fotos, soubemos imediatamente que aquela garota feliz na foto é nossa filha. Você é uma cópia da sua mãe quando ela era jovem. Melinda olhou para seus pais com amor e compreensão. Vocês não precisam me observar à distância. Eu quero que estejamos sempre juntos agora, disse Melinda. Eu perdi tantos anos felizes sem vocês e agora eu quero compensar tudo. Eles se abraçaram e todos os quatro, incluindo Oliver, derramaram muitas lágrimas de felicidade. Como se viu mais tarde, Melinda era a única herdeira de uma casa de joias. Os Boys conseguiram manter parte de suas propriedades e negócios e agora queriam envolver sua única filha e herdeira nisso. Claro, Melinda concordou em fazer parte deste empreendimento, mas primeiro ela precisava obter a educação necessária. A senhora Fo, ao saber quem realmente era sua nora, ficou extasiada e prometeu ajudá-la com a criança enquanto Melinda estudava. Como se viu, eles e Oliver eram do mesmo status, o que significava que sua família não apenas não perdeu nada, mas também ganhou um ativo muito valioso na forma de Melinda, e seu império. Senhor, se eu soubesse que Melinda tinha tais pais, eu nunca teria dito uma palavra contra ela, repreendeu a mãe de Oliver, reprovando a si mesma. Ó mãe, você ainda tem aquela gota de snobismo sobre a qual eu lhe falei antes, Oliver disse com um leve sorriso, folheando o jornal ao lado dela. Bem, apenas uma gota, sua mãe brincou. Mas falando sério, estou muito feliz que Melinda receberá educação na área de joalheria. Imagine só que tipo de futuro espera seus filhos, ela disse sonhadoramente, beijando os cabelos sedosos de Tommy. Ó mãe, o mais importante é que Melinda tem um coração de diamante, Oliver respondeu e sorriu feliz.